Tá? Olá, pessoal, boa tarde. Meu nome é Isabela e eu vou apresentar para vocês essa aula. Não sei se é uma aula, essa discussão, talvez é um jeito melhor de chamar, que eu chamei de Psicologia da Mídia, Introdução, Temas e Teorias. É um slide bem breve, porque caso vocês tenham dado uma olhada no capítulo, nos capítulos, no caso, eles são capítulos bem curtos e bem sumarizados mesmo. Então, eu meio que fui usando ele como uma base, trazendo um pouquinho de algumas coisas de fora, de alguns artigos para usar de exemplos. Porque basicamente um dos capítulos, ele fala um pouquinho da história da psicologia da mídia em uma perspectiva diferente do que a gente está acostumado. E o outro, ele expõe brevemente algumas teorias e temas principais dessa área. Aí eu pensei que se fosse pegar todas as teorias e todos os temas que tem lá falando, mesmo lá estando curtinho, se a gente fosse aqui no bate-bola jogo rápido, tal teoria, tal teoria, tal teoria, ia ficar muita sala de informação. Então eu selecionei as principais teorias e os principais temas que eram apresentados naquele capítulo, que são mais utilizados recentemente, e fui trazendo alguns artigos que usam essas teorias, esses temas, como exemplo para a gente usar como base para pesquisas futuras, para dar uma ideia, uma inspiração. E daí a referência é esse livro que lançou esse ano, ou ano passado, que é o Handbook of Media Psychology, o Manual de Psicologia da Mídia, a Ciência e a Prática. E foi tanto o capítulo 1, que ele foi escrito por um dos principais responsáveis pela criação da Divisão 46 de Psicologia da Mídia, por isso que é uma história um pouco diferente do que a gente está acostumada, porque é meio que a história no ponto de vista dele, e aí ele traz um viés de como ele foi entrando nesse mundo da psicologia da mídia antes de ser psicologia da mídia, e o capítulo 2, que é Teorias e Construtos Principais da Psicologia da Mídia, que é o capítulo principal dessa discussão. E aí, nesse capítulo inicial, o pesquisador ele vai falar um pouquinho de como se iniciou essa relação da psicologia com a mídia. Normalmente a gente tende a começar essa história falando, por exemplo, de estudos sobre o cinema, sobre o rádio, mas ele traz essa história de um jeito diferente. Ele traz essa história sobre como os psicólogos eles começaram a ser convidados para participar de programas de rádio e de televisão, quando a televisão surgiu, como especialistas de problemas da vida cotidiana. Então, não falando do surgimento da psicologia da mídia como ciência, mas como o contato da psicologia com os meios midiáticos, os meios de comunicação. E essa participação começou a ser muito popular. E aí ele fala começava com algo simples, como você pode falar sobre problemas no casamento, sobre divórcio, sobre dificuldades com os filhos, como acontece até hoje em dia. De vez em quando acontece a gente ser convidado a discutir um tema, seja um tema que está em alta no momento, ou temas de saúde e bem-estar. E isso foi o início do contato da psicologia com a mídia, chegando até o ponto que muitos psicólogos naquela época começavam a escrever, por exemplo, colunas para os jornais. Então, eles tinham colunas de conselhos. As pessoas mandavam para o jornal a pergunta e o psicólogo ia lá e respondia um pouco. Só que com essas participações, começou a preocupação da APA, desde aquela época, com a ética dessa questão. Então, se por um lado era bom que os psicólogos estivessem lá passando informações sobre saúde mental, sobre bem-estar, essa questão de o quadro de conselhos, esse aconselhamento não era algo ético, transformava a terapia, a psicoterapia, em algo meio que um show, algo que não era recomendado, que não era bem visto pela APA. E aí a APA começa essa preocupação de se ter não só um regulamento dessas aparições, mas uma regulação e uma pesquisa, um interesse da relação psicologia e mídia. E essa preocupação levou à criação de uma associação sobre essa área, que era a Associação para a Psicologia da Mídia. E essa associação, com o tempo, logo de poucos anos, se eu não me engano, eu não coloquei aqui, mas se eu não me engano, foram 3 anos depois dela surgir como uma associação independente, ela se torna a Divisão de Psicologia da Mídia da APA, em 87, que o nome posteriormente foi transformado em Divisão de Psicologia da Mídia e Tecnologia, porque se via que não fazia mais sentido se discutir psicologia da mídia sem se discutir os avanços tecnológicos que tenham consequências nessas mídias. Então, a mudança na tecnologia, por exemplo, do rádio para a televisão, para as redes sociais, para a internet, etc., etc., faz com que seja meio que indissociável
a mídia da tecnologia. E aí, por isso, teve a mudança de nome de novo. Mas, basicamente, nesse primeiro capítulo, é esse pesquisador contando a história de como ele era só, entre aspas, um psicólogo que fazia essas aparições, participava da mídia como um consultor, como um especialista, contando um pouco sobre a área, e ele se torna um dos membros dessa inicial Associação para a Psicologia da Mídia e, posteriormente, um dos membros da Divisão de Psicologia da Mídia da APA, que até hoje existe, inclusive é a responsável pela revista Psychology of Popular Media. E aí essa divisão, ela existe até hoje e ela é uma das principais divisões da APA. Mas quais são os principais temas e teorias da psicologia da mídia? Aqui a gente já entra no capítulo 2 da discussão. Como eu disse, esse capítulo 1 é bem breve, ele não traz muitos conceitos, tanto que ele chama de a história da psicologia da mídia 1.0, que foi essa etapa pré-internet, pré-computadores, redes sociais, quando a pré-história da psicologia da mídia, digamos assim. E aí aqui a gente já está entrando um pouquinho no presente, passado e futuro, falando dos principais temas e teorias. E aí nesse capítulo ele fala um pouquinho de algumas teorias que são mais antigas, que não são mais utilizadas, mas eu resolvi focar nas que são utilizadas e trazer os artigos como exemplo. Começando com as teorias, especificamente com teorias sobre os efeitos e processos cognitivos e afetivos, uma das primeiras teorias que eles apresentam é o priming. Basicamente, o que é priming? Explicando de uma forma bem rápida, qual o efeito da exposição a um estímulo na resposta subsequente a outro estímulo. Como assim, Bela? É basicamente a ideia de se eu ser meramente exposto a alguma coisa, vai me afetar em alguma outra interação que eu vou ter depois dessa exposição. E aí, esse artigo aqui, eu gosto dele, eu uso ele na minha tese, ele ilustra um pouquinho o que seria esse priming. O que eles fizeram nesse experimento? Eles expunham as pessoas que estavam participando a imagens de super-heróis. Não era um vídeo, não era nada. A pessoa só ia lá e via uma imagem. E aí depois eles mediam o comportamento da processabilidade. E aí eles viram, tem aqui, indivíduos que passaram pelo priming com imagens de super-heróis reportaram maiores intenções de ajuda relativamente ao grupo controle. E aí, basicamente é isso. O Prime vai ser, como eu ser exposto a algo rapidamente, vai afetar a minha resposta posterior. Então, por exemplo, se eu não me engano, outro tema que se estuda muito com o Prime é o Prime de armas. Então, só o fato de eu ver uma arma, como é que isso vai afetar meu comportamento agressivo posteriormente? Seria essa exposição breve. De uma forma similar, seria o framing. Tem coisa que eu coloquei traduzido, mas tem coisa que a tradução não fica muito bom. Nesse caso aqui, framing seria enquadramento de uma mensagem. Que basicamente a ideia é que a forma que eu apresento uma mensagem afeta a forma que as pessoas percebem e são impactadas por ela. Sabe aquele negócio de que existem várias formas de falar a verdade? Basicamente é a lógica do enquadramento. Então, por exemplo, a teoria, no caso, a hipótese do enquadramento, ela é muito utilizada em mensagens de saúde, ou experimentos de saúde, especificamente no sentido de enquadramento de ganho ou perda. Então, quando eu enquadro uma mensagem como um ganho, ela é mais eficaz do que se eu enquadrar ela como uma perda. Como assim? Digamos que eu estou tentando fazer uma campanha para as pessoas pararem de beber, ou beber menos. E aí, se eu foco a minha mensagem em beber menos faz com que você seja mais feliz, ou faz com que sua ansiedade diminua. Isso seria um enquadramento positivo. Mas se eu faço a minha mensagem, a mesma coisa. Beber faz com que você se sinta mais ansioso. Então, eu estou enquadrando como uma perda. A pessoa que é exposta à mensagem que parar de beber traria um ganho para ela, vai ter um resultado mais positivo. Então, ela, por exemplo, mostraria mais atitudes favoráveis a parar de beber. Então, esse estudo aqui, que eu trouxe como exemplo, é justamente uma meta-análise sobre o tema, que é sobre o enquadramento, especificamente de mensagem de saúde, em atitudes e intenções e comportamento, que foi cortado aqui. E eles fizeram essa meta-análise e viram justamente isso que eu estava falando, que mensagens que são enquadradas como uma forma de ganho são mais prováveis de causar impactos positivos do que uma mensagem enquadrada como uma perda. Faz até sentido, né, se a gente parar para pensar. Aquele velho negócio de que a gente pode comprar alguma coisa com o mesmo preço, mas se o vendedor chegar e disser, olha, dá R$ 50, mas para você eu faço por 30.
era 30 o tempo todo, mas na sua cabeça ele enquadrou isso de uma forma que para você parece um ganho. O que seria diferente se ele chegasse só e dissesse, oh, o preço é R$ 30. E aí, outra teoria que está ainda nos efeitos e processos cognitivos e afetivos é a teoria dos usos e gratificações, onde ela não é só para uma teoria de mídia, mas ela também é utilizada para entender o consumo de mídia. Por que as pessoas consomem mídia ou consomem mídia exageradamente? E a ideia de que tudo que a gente faz é uma forma de sanar necessidade, por isso, usos e gratificações. E aí a hipótese seria que consumir mídia, até mesmo em excesso, seria uma forma de tentar sanar necessidades. E essas necessidades podem ser múltiplas: informação, entretenimento, conexão social. E eu achei esse artigo aqui muito legal. Não li ele todo ainda, mas só pelo título eu já queria colocar aqui nos exemplos. É basicamente uma análise de, eu acho que binge watching a gente traduz como maratonar, né? De por que que a gente, de como usar essa teoria, então como usar a hipótese das necessidades como uma forma de explicar o comportamento de maratonar, de assistir coisas em excesso. E aí aqui, ó, esse estudo encontrou que o entretenimento, o escapismo e a excitação foram as motivações primárias para que adolescentes binge watching, para que adolescentes maratonassem conteúdo. Apesar disso, foi encontrado que o medo de ficar por fora, conhecido antigo nosso, e a interação social eram mais importantes para meninas. Então, para as meninas, binge watching era uma forma de não sentir o medo de ficar por fora e uma forma de interação social. Então, basicamente, é uma teoria para entender por que as pessoas interagem com a mídia. E ainda nesse sentido, a teoria do planejamento do humor, do estado de humor, fala que o consumo de mídia seria uma estratégia especificamente para regulação emocional. Eu trouxe esse artigo aqui que era mais recente, mas eu lembro que na época do PIBIC, há 1 bilhão de anos atrás, eu li um artigo que usava essa teoria para falar de por que as pessoas gostam de ouvir música triste, que é uma forma de eu regular meu emocional. Então, estou triste, eu escuto música triste como uma forma de regular aquela emoção negativa. Mas aí, nesse artigo aqui especificamente, eu posso mandar esses artigos para vocês depois, caso vocês queiram, eu procurei de novo. Mas ele fala que a, a dependência do Facebook, dependência de redes sociais, poderia ser uma consequência do uso de redes sociais em excesso como uma forma de regulação emocional. E aí, já passando para um outro tipo de teoria, que seriam as teorias de persuasão e mudança de atitudes. Esse aqui eu nem preciso falar muito, que é o nosso bom e velho conhecido modelo geral da agressão, o GAN. Mas aí, só recapitulando, o GAN, entre suas inúmeras contribuições, ele postula que o consumo de mídia afeta as pessoas a curto e longo prazo. A curto prazo, impacta as pessoas, afetando seu estado interno atual, e a longo prazo, através da alteração de estruturas de conhecimento e da personalidade. Traduzindo, ele faz a mídia, dependendo do conteúdo, pode fazer você desenvolver ou reforçar atitudes, crenças, características, diferenças individuais, etc. E aí, eu fiquei na dúvida o que botar aqui de exemplo, só que tem esse capítulo aqui, que é de 2023, tem lá na página do Craig Anderson, que é basicamente um resumo sobre o impacto da mídia violenta sobre a perspectiva do GAN. Então, é tipo tudo que tem de mais recente. Então, para quem estiver querendo ou começar a ler sobre o GAN, que é o que a gente mais usa no núcleo, ou dar uma refrescada na memória, esse capítulo aqui é bem recente. Ele fala bem de tudo mesmo. E ainda na questão da persuasão e mudança de atitudes, tem o tema das relações parasociais, que eu ando vendo que anda aumentando muito o estudo das relações parasociais, que é basicamente essa ideia de que a gente forma conexões emocionais unilaterais com personagens e celebridades. Então, aquela ideia de que, tipo, sei lá, você ser fã de alguém, por exemplo, você ser fã, você acompanha a vida daquela pessoa, você acha que você sabe o que está acontecendo. Ah, eu assisti o show de fulana e claramente ela estava triste, porque toda vez que ela está feliz, ela usa uma roupa roxa, e toda vez que ela está triste, ela usa uma roupa verde. Eu não sei nem se isso é verdade, mas na minha cabeça eu tenho aquela relação com essa figura, com essa celebridade, com essa cantora, etc. E isso causa consequências na pessoa. Pode ser consequências positivas ou consequências negativas. E aí esse artigo aqui, ele expõe um pouquinho do tema, falando especificamente das relações parasociais nas redes sociais.
Porque ele traz a ideia de que não necessariamente você vai ter relações parasociais com alguém super famoso. Então, por exemplo, alguém que você segue nas redes sociais, você sempre vê os posts dessa pessoa. Você pode nunca ter falado com essa pessoa, tido uma conversa significativa, mas é como se você conhecesse. Então, você, na sua cabeça, você tem essa relação com a pessoa. E aí, passando para as teorias da motivação, tem a teoria da autodeterminação. Ela é muito parecida com a teoria dos usos e gratificações, e ela foi a teoria utilizada para desenvolver o conceito do medo de ficar por fora, do jeito que a gente trabalha hoje. Então, do jeito que se trabalha hoje o medo de ficar por fora, como uma forma de comportamento não, de ansiedade relacionada às redes sociais, foi trazida por um artigo de 2010 de um cara chamado Pribylski, eu não sei pronunciar o nome dele, é um nome com vários Ys, mas é o artigo do Pribylski de 2010. E aí, nesse artigo, ele traz justamente falando do medo de ficar por fora, com base na teoria da autodeterminação. E essa teoria, ela fala sumariamente, que a gente é motivado a se comportar, a qualquer coisa, por três necessidades básicas, que seria a autonomia, a competência e a conexão social. E o FOMO, o medo de ficar por fora, seria uma consequência de uma não realização dessa terceira necessidade básica, que é a conexão social. E aí, essas foram das teorias que tinham lá, tem outras, tem algumas hipóteses. Eu acho que fala até da hipótese da frustração e agressão, mas tem muitas hipóteses lá que falam que são questões já mais antigas, que não são mais trabalhadas hoje em dia. Eu prefiro trazer o que estava mais recente, o que era mais trabalhado. E aí, indo para alguns temas, alguns são conhecidos nossos, alguns nem tanto. Um dos temas que se fala muito é a dependência. E aí, a relação entre dependência e mídia, ela é normalmente trabalhada sobre duas perspectivas. Justamente o impacto da dependência não, das mídias na dependência. Então, no sentido de como, por exemplo, aqui tem nesse artigo, como o uso das redes sociais impacta o uso de álcool. Então, sei lá, eu ser exposto à mídia que sempre mostra o álcool como coisas positivas, pode aumentar a probabilidade de eu querer consumir álcool e consumir álcool de fato, mas também na mídia como sendo usada como uma forma de diminuir a dependência. Então, aqui, esse artigo ele fala, eu acho que nem é um artigo, é uma revisão de intervenção. É uma revisão sobre o uso da musicoterapia com pessoas que têm transtornos de uso de substâncias. Eu esqueci uma terceira abordagem da relação dependência-mídia, que é justamente a dependência de mídias. Eu não sei como eu esqueci essa. Que seria justamente o estudo de dependência de redes sociais, dependência de internet, de tudo que de smartphone. A gente fez um artigo que vai sair agora no Argumento, que é sobre dependência de jogos mobile. Então, tem várias formas de estudar a dependência no contexto das mídias. Outro tema, que esse aqui é conhecido nosso bastante, é a agressão. Então, são os impactos da mídia, tanto para aumentar a agressão, quanto para diminuir a agressão. E aí eu trouxe esses artigos recentes que falam nessas duas perspectivas. Um deles, inclusive, tem o Bushman como coautor, eu acho que é de algum aluno dele. Que é esse aqui, que saiu na Pediatric Clinics of North America, fala sobre os impactos da mídia nas crianças e conselhos para pais para reduzir a exposição negativa à violência de armas na mídia. Eu coloquei esse aqui porque eu me lembrei de Tyro. Vou até mandar para ele depois. Mas aí também tem essa outra perspectiva do outro artigo, onde eles desenvolveram um aplicativo para fazer intervenções no smartphone para impactar positivamente a empatia e o comportamento prosocial e para diminuir o comportamento agressivo. Então, a mídia ela vai impactar a agressão dependendo do conteúdo. Então, se eu tenho uma mídia prosocial, isso vai impactar negativamente a agressão. Se eu tenho uma mídia violenta, ela vai impactar positivamente, aumentando a agressão. E aí, um outro tema que vem sendo estudado, esse aí é a especialidade de Thais, ela pode falar até mais depois, é a questão da imagem corporal. Então, como a mídia, e isso aqui em especial as redes sociais, impacta a forma que a gente se vê, a forma que a gente está satisfeito com o nosso corpo, com a nossa imagem. E aí, esses dois artigos, eles falam sobre duas perspectivas. Estudando quais são os impactos em específico, então isso aqui é uma meta-análise sobre como a mídia impacta a imagem corporal, mas também essa outra revisão aqui,
também é uma meta-análise, fala sobre intervenções utilizando a mídia para melhorar a imagem corporal. Então, de novo, dependendo do conteúdo, a mídia ela não é nem negativa nem positiva necessariamente, vai depender do conteúdo que está sendo exibido nela. De forma similar, um tema que é muito estudado junto com a imagem corporal, de novo, Thais é expert, é a comparação social. Então, é a forma que eu me comparo com outras pessoas para me sentir bem ou mal. Então, comparação social para cima ou para baixo. Esse aqui é um tema clássico da psicologia. Ah, que susto, achei que eu tinha caído e alguém estava me avisando. Enfim. E aí, esses dois artigos falam justamente dessa questão. Então, esse aqui, primeiro, Pinterest or Tinterest, eu gostei de trocadilho. Comparação social e imagem corporal nas redes sociais. Então, esse aqui junta esse tema e esse tema, imagem corporal e comparação social. E esse aqui também é na Current Opinion Psychology, que faz uma revisão crítica da comparação social e da inveja nas redes sociais. Esse aqui é bem interessante, só que eu não cheguei a terminar. E aí, esse tema mais do que nunca da psicologia, obviamente, é a saúde mental. Então, também o impacto da mídia na saúde mental. Então, tanto e no desenvolvimento de intervenções específicas para transtornos específicos, ou o impacto da mídia no estresse psicológico, no bem-estar subjetivo, vários temas estão relacionados à saúde mental. E aí, esses dois exemplos são uma revisão sistemática sobre a influência das redes sociais na depressão, ansiedade e estresse psicológico em adolescentes. E, indo para o outro lado, sempre fazendo esse paralelo, o uso intencional da música para reduzir o estresse psicológico em adolescentes. E outro tema que é muito popular no estudo eu não sei nem como esse não foi o primeiro que foi mostrado, porque talvez é um dos mais relacionados, é a personalidade. Então, como características individuais estão associadas à forma que a gente consome mídia. E aí eu trouxe esse aqui, do lado direito, é um pouco antigo, mas eu acho ele interessante porque ele foi bem detalhado, eu acho que ele foi feito na Holanda, que basicamente relaciona a personalidade, a preferência da mídia e a participação cultural. É antigo, mas é um antigo bom. E esse aqui, que é mais recente, que fala sobre o impacto da personalidade no uso e engajamento nas redes sociais. Para quem estiver trabalhando com essa parte de redes sociais, é interessante pegar esses estudos que fazem um sumário para ver onde as coisas estão e o que, que você pode contribuir. E aí, só algumas considerações finais, que a autora, eu acho que, se eu não me engano, eu sou péssima com o nome, mas a autora desse capítulo é a Ruth Led, que foi uma das pessoas principais lá para década de 2010 na divisão 46. Então, ela é uma das principais pesquisadoras da psicologia da mídia lá nos Estados Unidos. E aí, no final desse capítulo, depois de apresentar todos esses temas e teorias, ela destaca a importância de pesquisas teoricamente fundamentadas. E aí ela eu coloquei uma citação direta aqui dela. A pesquisa com base teórica fornece poder preditivo que permite percepções fundamentadas para o uso e design bem-sucedido e ético de mídia e tecnologia em face da mudança. Traduzindo, quando eu baseio a minha pesquisa numa teoria bem fundamentada, isso aumenta a chance que eu consiga predizer o que vai acontecer, independente das mudanças que sempre ocorrem na mídia e na tecnologia, principalmente nos dias de hoje. Aí eu termino deixando algumas reflexões para vocês. Como é que a gente seleciona uma teoria adequada para compreender seu objeto de estudo? Às vezes é fácil, porque às vezes o nosso objeto de estudo ele está intimamente ligado a uma teoria. Então, eu falei do medo de ficar por fora. Ele é intimamente ligado à teoria da autodeterminação. Mas alguns outros objetos, eles não são tão ligados a uma teoria. Então, como é que eu vou escolher a teoria que melhor funciona ali? Qual a relação entre método e teoria? Então, como é que a gente pode usar a nossa base teórica, devidamente fundamentada, para melhorar a forma que a gente constrói estudos, para construir estudos que sejam capazes de medir as variáveis adequadamente? E, por fim, quais são as vantagens e desvantagens de uma pesquisa teoricamente fundamentada? Basicamente era isso. Obrigado pela disponibilidade, pelo tempo de vocês e estou à disposição para dúvidas, reclamações, sugestões e afins. Tudo bem, Bela? Parabéns. Acho que pode parar de gravar agora, né? Acho que não, a gente continua discutindo. Então tá certo. Vou deixar aberto aqui, então. Interessante, sobretudo, porque você trouxe os artigos, né? Para exemplificar as teorias. Então, isso eu achei o ponto alto da apresentação, né? Quando você fala
quando os autores falam, né? Eu acho que é Pamela Rutledge, né? Eu acho que o nome dela é Pamela Rutledge. Quando ela fala da comunicação persuasiva e mudança de atitudes, aí inevitavelmente a gente tem que ir para a psicologia social, né? Então, Com acho que a certeza. psicologia social deu uma contribuição muito grande nesses estudos de mídia, né? Aí eu Uhum. peguei aqui meu velho companheiro, Psicologia Social, do Haroldo Rodrigues. Já tem a nova edição, inclusive. Então, nesse tópico específico de mudança de atitudes e comunicação persuasiva, é importante a gente citar o grupo de Yale. Então, o grupo de Yale, sob a coordenação de Carl Hovden, e tinha outros psicólogos sociais, Irving James, Harold Kelly, formou o grupo de Yale. Então, eles estudavam comunicação, né? Então, veja bem, Haroldo Rodrigues e Bernardo Jablonski e a Eveline Maria Leal Asmar fazem uma revisão dessas pesquisas. Então, são pesquisas da década de 50. Então, os psicólogos sociais naquela época já estavam interessados no fenômeno da comunicação. Então, alguns aspectos eles estudavam com relação a justamente a questão da mudança de atitude, né? E você vê que esse capítulo da Pamela também ela cita muito atitudes, né? Não sei se você percebeu isso. Ela fala muito de atitudes, né? Então, alguns aspectos, alguns fatores importantes, a influência do comunicador. Então, como por exemplo, a ordem de apresentação dos argumentos, a apresentação ou omissão da conclusão, a comunicação unilateral e bilateral, quantidade de mudança tentada, de mudança de atitude, natureza emocional ou racional da comunicação. É uma questão, né, que a gente coloca. O que, é que vocês acham que é mais persuasivo? Uma comunicação mais emocional ou mais racional? Será que depende da plateia também? Quais são os aspectos da plateia que são importantes para essa natureza da comunicação, né? Mais emocional, mais racional. Então, o grupo de Hovland estudava isso. Comunicação com argumentos suscitadores de medo. Até hoje a gente vê campanhas na TV, muitas vezes focando nisso, né? Em argumentos que suscitam medo. A influência do tipo de audiência também é estudado. A personalidade do recebedor da comunicação persuasiva, autoestima, autoritarismo, isolamento social, maior ou menor riqueza de fantasias, sexo, filiação a grupos. E aí ela cita também, né, a Pamela, a teoria da dissonância cognitiva, que é uma importante teoria também de mudança de atitudes, né? Teoria de Festinger. E você citou agora e apresentou um artigo específico da comparação social, outra teoria de Festinger, também daquela época, né? Então, a psicologia social, e podemos falar que é ciências sociais, né, de forma geral. Sociólogos, filósofos contribuíram muito com esses estudos de mídia, né? Muito provavelmente. Você falou da persuasão, eu lembrei de um outro psicólogo que é mais recente. Eu ia Cialdini? buscar o livro. É esse mesmo, esse Psicólogo livro aqui, ó. social também, psicólogo social também. Maravilhoso. Cadê? Esse livro dele aqui, que é a versão 2.0, Armas de Persuasão.
2.0. Esse aqui. Esse livro dele é muito bom mesmo. Porque ele tem a teoria própria dele, da persuasão, que são os 6 ou 7 elementos importantes quando se trata de comunicação persuasiva. Mas aí ele fala da persuasão de uma forma geral também. Ele tinha os vários livros dele sobre isso, só que aí em Armas da Persuasão 2.0 ele meio que juntou tudo. Eu tenho esse livro ali, só que minha irmã roubou, aí se eu for procurar, eu vou me embora e não vou voltar mais. Mas é isso uma coisa que eu acho curiosa do Cialdini, porque ele escreve de uma forma tão, não diria simples de ler, mas de uma forma tão agradável de ler, interessante de ler, que até quem não é da psicologia se sente curioso para ler esses livros. Tanto que todos os livros dele que eu tenho, minha irmã levou por causa dela e eu nem sei onde está, porque ela levou para ela ler e nunca mais me devolveu. É porque eles buscam atingir o maior público possível, né? E Mas aí, esses livros que têm uma linguagem mais simples, mas são baseados em pesquisas empíricas e muitas vezes pesquisas experimentais, sobretudo da psicologia social, esses livros têm um alcance muito grande e acabam se tornando best-sellers. uhum. Né? Acho que o livro do Cialdini, ou Cialdini, como queira, se tornou um best-seller, né? Só aquele clássico do Dale Carnegie. É o Dale ou a Dale? Acho que é o Dale Carnegie. Que é como fazer Fazer amigos e influenciar amigos e pessoas. influenciar Eu pessoas, tenho né? ele aqui, inclusive. Pois é, muito bom. Outras pessoas que quiserem comentar também, fiquem à vontade. Eu vou só descompartilhar a tela aqui, porque senão tem que ficar. Tá na troço aqui. Pronto. Mais fácil. Pois bem, se ninguém mais for comentar, acho que pode dar um fechamento, né? Na apresentação, na gravação. Mas muito bom, Bela, sua apresentação.